eu fiz. Né? E eu invisto publicamente, né? Eu tenho um quadro que chama Rumo ao Bilhão. Eu invisto todo mês. A gente deve estar lá com uma grana hoje, deve ter uns 19 milhões públicos, assim. Cara, foi a maior aposta da minha vida. Eu fiz publicamente, uma galera me criticando. Você falou então em que você investiu? Você já falou? Já. O que você investiu? Eu comprei uma série de ações. Devo ter comprado umas, sei lá, 7 ações diferentes, né? Então imagina, eu comprei no momento em que todo mundo estava vendendo. Então todo mundo me criticou e falou, cara, você é burro, você vai perder dinheiro, você vai quebrar, você é louco, claro. você lá. Fez o contrário do que... O contrário. Mas, cara, se a maioria das pessoas tem um resultado medíocre, você não quer fazer o que a maioria das pessoas fazem. Você quer fazer algo diferente. Exatamente. Né? Foi o que eu fiz. E as ações subiram, poxa, talvez algo em torno de 130%. Já no período recuperaram? de um ano. Exatamente, né? Então, assim, esse tipo de coisa aparece pontualmente. É coisa que aparece de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos. E quando aparece, você precisa estar preparado para aproveitar. E você tava percebendo já esse movimento das empresas digitais, de quem faz venda digital, que isso ia... Ou só depois que aconteceu a pandemia mesmo que deu pra sentir... Porque, pô, Mercado Livre, tudo, cara, os caras ganharam muito, né? Ganharam muita grana. Eu fiquei viciado no Mercado Livre. Sabe, vício mesmo. Hoje... É mesmo? Mas você negocia, compra e vende, assim? Não, só compro. Só compra? Pra não sair de casa, eu compro tudo pelo Mercado Livre. Eu te entendo. Eu sou assim com iFood, Rappi. Exatamente, iFood e tal. Cara, eu fiquei viciado nessas compras. Porque antes a gente, vamos sair hoje e tal. E eu já gosto de ficar em casa, então assim, tudo. Moletom, tudo vem pra cá, tudo vem até minha casa. Perfeito. Então, você teve essa leitura já há um tempo? Cara, assim, contar uma historinha aqui rápido. Eu acho que quando você tá falando de sucesso... Meu acabou já, hein? Quando você tá falando de sucesso, de você acertar o timing das coisas, eu acho que tem algumas coisas que você precisa ter em mente. Tá. Assim, você tem um primeiro grau de pensamento. Né? O primeiro grau de pensamento é um pensamento medíocre. É o pensamento que a maioria das pessoas tem em relação às coisas, tá? Quando a pessoa tem um primeiro grau de pensamento, elas nunca vão atingir qualquer tipo de sucesso financeiro. O que é a mediocridade? É assim, você olha para uma Ferrari e você fala, esse carro é incrível. Esse carro é muito bonito, esse carro é bacana, ele faz de 0 a 100, sei lá quantos segundos. Legal, esse é o primeiro grau de pensamento. Tá. É uma coisa óbvia. É o que todo mundo pensa quando vê uma Ferrari, né? O que é o segundo grau de pensamento? É quando você pensa assim, cara, legal esse carro, mas quem dirige essa Ferrari? Como que essa pessoa pensa? Onde ela trabalha? Como ela conseguiu ganhar dinheiro de fato para poder comprar esse carro? Esse é um segundo grau de pensamento, né? Isso daqui deve ser aplicado em tudo na vida. Né? Então, você olha para o cenário de podcasts, o que está acontecendo hoje, e você fala, nossa, olha que legal aqui, esse podcast é legal, esse podcast é legal. Caralho, olha que podcast legal, tá bombando aqui, o Vila é top. Esse é o primeiro grau de pensamento. O segundo ele é top, mas como que ele conseguiu fazer isso? Será que eu posso fazer igual também? Por quê? Como que ele pensa e tal? E aí você consegue fazer também. Então isso daqui é o que eu sempre tento aplicar na minha vida. Uma engenharia reversa, talvez? Eu acho que seria uma evolução de um pensamento, né? Então é sempre você pensar num segundo nível de pensamento. Na bolsa foi assim. Pô, tá tudo caindo. A bolsa caiu 50%. A economia tá ruim. As pessoas acham que as empresas vão quebrar. As pessoas estão com medo. Mas se todo mundo acha isso... Esse é o primeiro pensamento. Será que já não tá no preço as coisas? Aí você vai pro segundo pensamento. Porra, então eu vou fazer o contrário, né? Então, respondendo a sua pergunta sobre se eu achava ou sabia alguma coisa assim do marketing digital e tudo. Esse é o segundo grau de pensamento. O terceiro grau, para mim, é você pegar as tendências. As tendências do mercado, né? Então, por exemplo, eu comecei a surfar uma tendência que é a tendência do mercado financeiro, a tendência da educação financeira no Brasil. Sim. A gente tem hoje 3,6 milhões, mais ou menos, de investidores na Bolsa. Só que quando eu comecei, a gente tinha 300 mil pessoas investindo na Bolsa. E eu acredito que a gente vai ter 100 milhões de pessoas investindo na Bolsa em algum momento. É uma tendência que é difícil segurar. É quando você pega uma avalanche, você está embaixo dela, você tenta segurar ela. Não dá para segurar, né? Então, quando você fala do marketing digital, não dá para segurar o marketing digital. Você falou do Mercado Livre, tá todo mundo indo para isso, inclusive grandes empresas. Então, eu me posicionei no marketing digital. Eu não sabia que iria vir uma pandemia, alguma coisa assim. Mas quando apareceu, eu estava preparado para surfar essa onda melhor que os outros. Já colocou o pé lá porque sabia que... Exatamente. Então, assim, se você se posicionar nas tendências antes dos outros, você tem benefício. E o problema é, a tendência, ela serve para você se preparar para ela. Exatamente. E, aliás, você deve se preparar para a tendência e não para o que acontece hoje. Então isso é um grande erro.
As tendências no Brasil hoje, elas são quase todas ligadas à tecnologia e trabalhos que vão envolver pensamentos, né? E as pessoas hoje se preparam para coisas que não vão existir lá na frente. Então elas estão se preparando para coisas que não fazem nenhum sentido, ao invés de se preparar para as tendências, que foi um pouco do que eu fiz com marketing digital. E aí eu pude surfar antes dos outros. Legal, assim, pensa a câmera digital. Certo. Né? A Kodak, ela... Que hoje todo mundo... Kodak quebrada, não sei o que lá, né? A Kodak inventou a câmera digital. Ela inventou? Ou inventou, foi uma das primeiras a fazer, a lançar de fato isso. Só que o que aconteceu? Ela lançou com puta inovação e tal, e não teve aderência. E aí, ela lançou, investiu muito dinheiro, as pessoas não aderiram, com o passar do tempo, ela descontinuou a câmera digital. Olha que louco. E depois disso veio a câmera digital e praticamente quebrou a Kodak. Porque ela tava no filme ainda, no processo... Exato. Então, todas as tendências, elas sempre acontecem, ou quase sempre acontecem assim. Foi assim com uma espécie de um iPad também, né? Então assim, você lança, ninguém acredita. Quando você deixa de acreditar, geralmente tem uma pernada pra cima. Exatamente. Isso aconteceu com muita coisa no mundo. E o podcast também. Né? Então assim... Quanto tempo tem podcast? Exato. E o podcast em vídeo. Você já tinha gente fazendo em vídeo, aí todo mundo falou, não, nada a ver, podcast é áudio. Aí de repente, aí começou a bombar. E se você olha para os Estados Unidos, o Joe Rogan já tava bombando, quer dizer... A tendência é que uma coisa que acontece lá também aconteça aqui. Então, se você vê que lá tá esse movimento acontecendo, talvez aqui aconteça. Perfeito, cara. E assim, uma das melhores formas de você fazer negócios bem-sucedidos é você olhar pra fora. Né? Então, por exemplo, a XP Investimentos, ela é uma das maiores corretoras do Brasil, né? Ela tem um momento que ela começou a crescer muito. E foi quando ela fez uma coisa muito simples, cara. Ela olhou pra fora, tinha um player lá fora chamado Charles Schwab, que é a mesma coisa que a XP aqui. E eles fizeram um esquema que eles abriram a plataforma deles para poder investir em vários lugares pela Charles Schwab. E a XP olhou e falou, peraí, por que eu não faço isso também? Aí ela criou o conceito de shopping center financeiro, fez isso. E ela explodiu e virou a XP. Então, uma forma muito simples de você crescer é você olhar o que está dando certo lá fora, ainda não deu certo aqui, e você faz isso. E você quer um exemplo inverso? Finanças. Os nossos canais de finanças aqui são os maiores do mundo. Ah, é? Do mundo, nenhum lugar. Só não sei em relação à China, não consigo acompanhar lá. Lá é um universo totalmente diferente. Exato, mas tirando a China, é o maior. São os maiores. E aí, lá, você tem canais de finanças agora que estão crescendo muito, não são maiores do que os nossos no Brasil ainda, mas estão fazendo exatamente o que a gente faz aqui. Eles estão olhando pra cá, pra ver o que deu certo. Olhando ou não, tá igual. Ou seja, é só você olhar pro que tá dando certo em algum outro lugar e trazer pra cá. Por isso que você ser um cara que consome conteúdo, que é antenado em outras línguas, te dá vantagem competitiva. Assim, e o que eu tem uma parada massa que eu acredito que ajuda as pessoas a fazerem projetos bem-sucedidos. Então, pensa no caso do podcast agora. Por que a maioria dos podcasts estão nascendo hoje e acho que vão morrer? Rapidamente, assim. Porque eles são copiadores, né? E pra mim você tem alguns tipos de pessoas, né? Você tem aquelas pessoas que são os copiadores. Você tem os replicadores. Você tem os aprimoradores. E você tem os inovadores. Qual é a diferença de copiadores e replicadores? O copiador é o seguinte, o copiador, ele vai olhar pro que tá acontecendo hoje em podcast, por exemplo, e ele vai copiar igualzinho o que você tem aqui. O que faz sucesso? É um cenário, é isso? Ok, vou fazer exatamente isso. É trazer convidado, tal, é assim, esse é o formato, esse é o tempo, toma o uísque, pá, beleza, vai ser isso. Esse é o copiador. Quando você, que é um cara criativo, inventar algo novo, ele não vai te acompanhar. Ele vai simplesmente seguir aquilo que ele copiou e vai tentar executar pra sempre. Entendi. Isso vai começar tendo resultado e vai parar de ter resultado. O replicador, ele é o cara que ele copiou você quando ele viu o seu podcast, você colocou uma inovação e ele vai te replicar de novo e ele vai sempre fazer isso. Ele sempre vai ter resultado, mas nunca vai ser você. Você sempre vai ter mais resultado que ele. Mas esse cara vai ganhar dinheiro. O aprimorador é algo completamente diferente. Ele olha para o que está dando certo, ele replica isso, mas coloca uma aprimoração. Ele coloca algo criativamente diferente. Dele. Exato. Ele faz algo diferente, né? Então ele olha pro podcast e ele fala, puta, legal, isso aqui tá dando certo. Mas e se no podcast eu adicionar também, sei lá, um negócio aqui pra... Fazer dentro de um trailer em movimento. Um trailer junto. E se eu botar uma animação? E se eu fizer tal coisa? Ele evolui, ele aprimora, né? E o inovador, ele é aquele cara que ele fica muito tentando descobrir coisas novas. Quando descobre, dá uma porrada. Mas às vezes ele erra pra caramba. Erra muito. Quem é o melhor pra mim? O que ganha mais dinheiro? É o aprimorador. Mais que o inovador? Muito mais. Porque o inovador, ele demora 10 anos pra inventar um negócio. Ele inventa um negócio, eu vou e faço o melhor que ele.
Porque eu pego o que ele fez e aprimoro. Ah, entendi. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho mais dinheiro, porque, sei lá, eu tenho mais equipe, porque, sei lá, eu tô mais Você acostumado ao mundo dos negócios. Aprimorou outras coisas antes. É, sei lá, eu tenho mais networking, sei lá. Então, assim, pra mim, no mundo, o que dá mais dinheiro é ser o aprimorador. É o que dá o maior resultado pro menor esforço É possível. o que a China fez, o que faz até hoje, o que o Japão fez, né? De pegar as coisas, aprender e aprimorar e ser o melhor naquilo, né? Não, ele faz a mesma coisa que os outros, tirando quando ele copia uma marca, É. né? Mas assim, ele faz a mesma coisa que os outros e faz mais barato, porra, aprimorou. Claro. Caraca, né? Pô, você pega grandes empresas que eu tenho acesso hoje, né? Amigos e tal. Pô, a mão de obra é muito mais barata. Então é claro que o pessoal vai comprar mesmo sendo o mesmo produto. Então assim, é isso. Pra mim tem que ser um aprimorador. É a melhor relação de resultado versus esforço. Exatamente. Por falar em como que a gente fala para as pessoas fazer essas escolhas? Tá. Cara, o Steve Jobs, ele disse que a gente só consegue ligar os pontos quando a gente olha pra trás, É, né? não Quando a gente olha faz pra sentido. trás, É. quando a gente olha pra trás e fala, nossa, cara, que bizarro, porque eu fiz aquilo e ali eu encontrei tal, tal. Você liga muito fácil os pontos. Pra frente que é difícil, né? Exatamente. Mas tudo que você falou, pra mim, se resume a duas coisas, que podem ser sinônimos, inclusive. Foco ou sorte. É. Aí você fala, sorte? Como assim sorte, né? E a parada de sorte é muito interessante, porque existem, acho que, dois tipos de sorte. Tem aquela sorte da Mega Sena, que é tipo, joguei, caraca, eu ganhei. Tipo, não depende de você. Isso é a definição bem clássica de sorte, tipo. É sorte, podia sorte. ser você ou milhões de pessoas. Exato. É. E tem a sorte, que pra mim tem mais a ver com foco, que é o que você falou. Então você falou, pô, eu tava lá desenhando e tal, de repente eu falei, pô, faz sentido isso. Pra mim, imagina o seguinte, você decidiu comprar um carro. Tá. Aliás, você tá muito afim de comprar um carro. E de uma cor específica. Começa a aparecer só esse carro pra você. Isso aconteceu agora. Eu comecei, Não é? queria comprar um carro híbrido e comecei só a ver Só carro ver híbrido híbrido na rua e elétrico. Eu falei, cara, eu não sabia que tinha tanto carro elétrico assim na rua. Você fala, caraca, que bizarro. E aí, as mulheres, elas vão entender o seguinte, você fica grávida, de repente, todas as mulheres estão grávidas. Você fala, caraca, todas as mulheres estão grávidas. Você começa a se relacionar com pessoas que também são casais, estão grávidas e tudo mais. Você fala, nossa, que louco. E isso daqui tem uma outra coisa que as pessoas chamam de lei da atração. E as pessoas falam, nossa, você imagina, mentaliza aquilo e acontece. Eu não acredito nisso. Mas funciona. Como assim você não acredita, mas funciona? Pô, é simples. É porque a lei da atração, pra mim, tem a ver com foco. Né? E o foco significa que tudo que você focar de fato, você vai passar a reconhecer ao seu redor. Ou seja, já tinha ao seu redor. Um reconhecimento de padrões. Porque quando você bota alguma coisa na sua mente, você começa a reconhecer o que já está ao seu redor. E tudo isso já está ao seu redor. Entendi. Então, assim, quando você fala das oportunidades, elas já estão ao seu redor. Mas você não consegue notar elas. Você só consegue notar a partir do momento que você foca nisso. Você não sabe nem as que você perdeu porque você não estava prestando atenção. Exato, nem a pau. Então, assim, quando você começa a focar em, por exemplo, quero crescer, quero ganhar dinheiro, quero não sei o que lá fazer negócio, porra, começa a mudar. Então, assim, já teve alguns casos, já tiveram alguns casos de pessoas que começaram a me assistir ou ler conteúdos de grana e tudo mais, e elas começaram a mudar a cabeça. Então, puta, elas estão no restaurante, elas não estão olhando só pra comida, elas estão olhando pro cara que tá vendendo. Porra, olha quantas mesas estão lotadas, os caras estão fazendo grana, tal, pô, não sei o que lá. Elas começam a mudar o pensamento delas. Logo elas começam a reconhecer oportunidades. Quer um negócio legal? Quando você tá pobre, fudido, não aparece oportunidade pra você. Aí você tá rico, tem grana na conta, começa a aparecer coisa. E parece que você tem, quando você tá pobre e sem nada pra fazer, não sobra tempo pra nada. E quando você tá com muita coisa pra fazer, aparece um monte de oportunidade, você consegue fazer tudo. Matou, eu não entendo isso. É isso. É porque agora que você tem dinheiro, por exemplo, cara, você abriu a possibilidade na sua cabeça de eu tenho grana. Eu posso investir, eu posso fazer coisas. E essas coisas que já existiam ao seu redor começam a aparecer. E você pode contratar pessoas pra te ajudar a fazer coisas que te possibilitam fazer mais coisas, né? Exato, aí começa a entrar gestão. Então, assim, não tem mágica nisso. Então, esses pontos que você vai ligando é porque, pô, você é um cara com tempo de experiência e um cara criativo. Porra, olha isso aqui tudo. Você é um cara criativo, você criou muitas coisas na sua vida. Você tem essa cabeça de ficar de olho em oportunidades. Você entrou no mundo de podcast num time correto. Ou seja, você vê as coisas acontecendo, você tá ligado nesse tipo de coisa. Então, esse é o tipo de sorte que você pode trazer ao seu favor. Através do foco, em qualquer coisa. É como Entendeu? se